Olá, alunos do nono ano. A gente vai ver nesse vídeo agora a continuação do assunto que eu comecei no primeiro vídeo, né? Nós estamos estudando coesão referencial e no primeiro vídeo eu passei para vocês que a coesão referencial ela pode ser exofórica ou endofórica, né? Quando o referente de uma palavra, expressão, uma frase está fora do texto ou dentro do texto. Certo? Pegando um exemplo rapidinho, para a gente continuar. Eu falei de um exemplo de Neymar. Eu não lembro bem das palavras, mas eu falei algo mais ou menos assim. Neymar disse em uma entrevista à ESPN que ama jogar pela seleção do seu país. Essa última parte desse enunciado, seu país, se refere a um lugar. Que lugar? Brasil. O nome do país está escrito no texto? Não. Então, você tem uma coesão referencial exofórica, quando o referente daquilo que está escrito não está no texto também, está fora. A coesão referencial exofórica, ela também tem o nome de situacional, porque a situação é quem mostra ali o referente. Como no próprio exemplo do Neymar, se é Neymar que está falando pela situação, pelo contexto aí, dá a entender que é o Brasil. Uma coisa importante que alguns alunos ele perguntam, e se eu não souber o referente? Se for outro jogador, se for outro exemplo, por exemplo, meu tio viajou para a Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa, aí eu posso até dizer, todo mundo sabe que é o Rio de Janeiro. Não, nem todo mundo sabe. Mas quando tem a frase, meu tio viajou para a Cidade Maravilhosa, essa parte aí, ó, Cidade Maravilhosa, não se refere a um lugar. O nome do lugar está presente no texto? Não. Então, o referente daquilo ali está fora do texto. Certo? Coesão referencial exofórica, também chamada de situacional. E nós temos, por outro lado, a coesão referencial endofórica, que é quando o referente aparece no texto. Por exemplo, eu tenho uma palavra ali que está se referindo a algo que está citado no texto. Só que esse referente, ou ele já pode ter sido citado, ou ele ainda será citado na continuação. Por esse motivo, a coesão referencial endofórica, ela pode ser classificada em anáfora ou catáfora. Eu tenho anáfora quando o referente já foi citado. E eu tenho catáfora quando o referente ainda será citado na continuação do texto. Eu não vou poder entrar mais nisso não, por conta do tempo do vídeo, né? E tem o YouTube aí, tem o primeiro vídeo que vocês podem voltar, ver isso com mais detalhes, exemplos aí que eu compartilho minha tela. Tem vários sites na internet e vídeos também que falam sobre essa questão. Vamos continuar. Bom, eu ainda vou continuar em coesão referencial endofórica. A coesão referencial endofórica, que é quando o referente está presente no texto, ela vai se dar através de alguns mecanismos que a gente vai usar. Quais são esses mecanismos? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Deixa eu compartilhar agora a minha tela. Detalhe, eu tinha esquecido. Eu queria ver duas questões rápidas aqui no texto, do exercício que eu passei para vocês. Certo? Não vou deixar passar isso não, que é interessante. No quarto quesito, eu tenho, em vez do médico do Milan, o Dr. José Luiz Muco, da seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes no ano passado. Aí a questão traz, o termo, ele, em destaque no texto, refere-se a muito aluno que está na pressa ou, sei lá,
não está muito afim de ler a questão, ele pode ter o erro de marcar logo a letra A, que tem médico aqui, ó. Ele vai ver, foi ele quem operou. Ah, quem opera é o médico. Só que o texto, a primeira informação que o texto traz é descartando o médico do Milan. Aqui, ó. Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem? Letra C, o doutor José Luiz Runco, certo? Essa questão aí é muito tranquila. Agora, aqui não. Aqui eu tenho que prestar mais atenção no conceito de anáfora e catáfora. Por ser nomes bem diferentes assim, nomes incomuns de ser usados no dia a dia, muito aluno confunde. Até os universitários que estão estudando isso aí nas faculdades também tem a confusão lá de que é anáfora, que é catáfora. Poxa, qual é a que retoma? Poxa, qual é a que antecipa? Vamos ver aqui. Mas vocês não, vocês já viram, né? Terceiro quesito. Lembrando que eu tenho que ler o texto, parará, e etc e tal. Terminei de ler o texto. Sim, outra coisa. Até isso a gente tem que ensinar para o aluno que não é porque eu acabei de ler o texto que eu vou responder o primeiro quesito olhando só para o primeiro quesito. Terminei o primeiro, vou para o segundo. Olho só para o segundo quesito. Se são questões referentes ao texto, eu tenho que estar voltando o tempo todo no texto. Veja só. Num texto, há muitas palavras anafóricas, ou seja, palavras cuja função é retomar algo que já foi expresso. A alternativa que mostra um termo sublinhado que não é anafórico, ou seja, ele quer uma catáfora. Ele não quer o termo anafórico, ele quer um termo catafórico, que é um termo que se refere a algo que ainda será dito, né, pelo texto. Letra A. No limite do seu material combustível, o Sol estará se expandindo. Quando eu leio lá no texto, no limite do seu material, veja, eu comecei a ler o texto, 1 bilhão de anos, a Terra mais habitável, ponto. No limite do seu. Aqui tem o pronome seu. Esse pronome se refere a quê? Seu material combustível. Então, o referente disso aqui não foi citado ainda no início do texto. Quando eu começo a ler, que eu paro nele, seu se refere a algo que ainda vai ser citado. Está logo tá bem pertinho, mas de todo jeito ainda vai ser citado. Seu o quê? Material combustível. Pronto. A letra A é um exemplo de catáfora que a gente tem aqui. Detalhe é que quem não viu o primeiro vídeo vai voar, vai ficar perdido no que eu estou falando. Esses nomes endofórico, exofórico, catáfora, anáfora. Você vai ter que assistir a última aula. Vídeo curto, vídeo curto. Letra B. A elevação. Eu já sei que a resposta é letra A, né? Porque não é anafórico, é catafórico. Mas deixa eu ter uma certeza aqui. Letra B. A elevação da temperatura no terceiro planeta do sistema solar. Olha aqui onde está essa frase. Segunda linha. A elevação da temperatura no terceiro planeta do sistema solar. Quem é o terceiro planeta do sistema solar? É a Terra. E o nome desse planeta já foi citado? Foi. Está aqui, ó, no início do texto, na primeira linha. Então, essa expressão, cadê? Terceiro planeta do sistema solar se refere a algo que já foi citado. Aí sim você tem uma anáfora. Letra C. Isso significa que a vida em nosso mundo... Vou voltar lá. Terceira linha. Isso significa que a vida em nosso... Isso o quê? A elevação da temperatura no planeta, no terceiro planeta, na Terra. Né? Esse pronome demonstrativo, isso se refere a algo que já foi falado, que é a elevação da temperatura. Certo, pessoal?
Cadê? Letra D. Para presenciar essas mudanças, uma pergunta aqui, ó, na última linha do texto. E por quanto tempo ainda viveremos nós, seres humanos, para presenciar essas mudanças? Que mudanças? A mudança na temperatura do planeta, as mudanças que ele mostra que podem vir a acontecer, né? Surgimento de possíveis novas espécies ou espécies que já existem desapareçam. Essas mudanças aí já foi citado pelo texto todo aí. E letra E, isso significa que a vida em nosso mundo, que mundo? O planeta Terra, que já foi citado lá na primeira linha do texto, então também é anafórico. A única que não é anafórica é a letra A. Seu o quê? O referente desse seu vai vir na continuação. Material combustível. Isso aqui é uma catáfora, certo? É muito fácil você saber se é catáfora ou anáfora. Você também tem que se acostumar com o nome. Voltando aqui para a minha tela. A minha imagem, não é? Só. A coesão referencial, ela vai ser operada através de alguns mecanismos que o autor do texto vai se valer para usar, para deixar o texto mais dinâmico, né? Para mostrar uma riqueza vocabular, para dar uma qualidade maior em seu texto. Vamos ver que mecanismos são esses que eles gostam de utilizar, que é utilizado, não é? Isso aqui, o que eu vou mostrar para vocês, é a minha monografia da minha pós-graduação. Eu abordei isso, justamente algumas coisas que a gente está vendo aqui com vocês. Estão vendo aí meu nome, Gibson Barros, papá. Vamos ver lá embaixo, onde eu estou falando de coesão, referência, mais em cima. Aqui, achei. Referência. Eu trago lá. A referência pode ser apresentada de duas formas. Na primeira, a remissão a um referente que não se encontra no texto e é chamada de esofórica. Na segunda, o elemento que está sendo referido está mencionado no texto. Isso aí é caso de referência endofórica. Passando, nós já vimos, vocês já estão craques nisso aí. A coesão referencial, a referência endofórica pode ocorrer de duas maneiras. Veja que eu falei até no último texto que quando a gente chega na coesão esofórica, que o referente está fora, a classificação acaba aí. Mas quando eu estou falando de coesão referencial endofórica, aí vai ter outra divisão, que é a anáfora, desculpe aí, e a catáfora. Aí traz aqui, ó. A referência endofórica pode ocorrer de duas maneiras, dependendo de onde o elemento referido encontra-se. Se ele já foi citado ou se ele ainda vai ser citado. Certo? Aí eu venho falando mais aqui, explicando sobre anáfora e catáfora. Né? A gente vai passar, porque isso já foi material de estudo da gente no outro vídeo. Traga aqui, ó. A coesão referencial endofórica, como é que a gente vai utilizar? Através de substituição, através de uma elipse, que eu vou mostrar, através de uma coesão lexical, e tem outros meios aqui que eu vou mostrar depois. Através de uma substituição, como é que eu posso estar fazendo referências através de uma substituição? Esse mecanismo de coesão se evidencia pela troca de um termo por outro. A gente ficava, por exemplo, são muito utilizadas as palavras sinônimas também aqui, só que detalhe, pode ocorrer também a troca até mesmo de uma oração inteira.
Veja só. Número 1 e número 2. Maria conseguiu ser aprovada no concurso. Pedro também. Esse também se refere ao quê? Ao fato de ter sido aprovado no concurso. Ou seja, eu substituo toda essa frase aqui por uma única palavra. Eu posso fazer isso. É possível. E veja, como sempre tem a questão da referência. Também. Também o quê? Foi aprovado no concurso. Isso se refere a algo que já foi citado. Carlos comprou uma moto e eu acabei de vender uma. Aqui eu estou substituindo a palavra. Aqui tem uma moto, né? Eu tenho o substantivo moto. E aqui eu faço a substituição apenas por um artigo indefinido. Ou um numeral. E eu acabei de vender uma. Eu não preciso estar repetindo uma moto, uma moto, uma moto. Assim como no exemplo de cima, eu não preciso repetir. Maria conseguiu ser aprovada no concurso. Pedro também conseguiu ser aprovado no concurso. É desnecessário. Não é proibido, porém é desnecessário. Elipse. O que é uma elipse? Esse recurso, a elipse, ocorre quando é feita a supressão de algum termo. Supressão é omissão. Omitir um termo. Por exemplo, minha mãe prefere café. Meu pai, leite. Observe que eu coloquei o símbolo aqui. Esse símbolo, ele representa uma elipse. Num texto comum, o autor não vai colocar esse símbolo. Certo? Isso aí eu coloquei só por uma amostra aí na minha monografia. Para mostrar que a elipse fica aqui, né? Mas no texto comum, assim, até numa redação também, não é necessário. Minha mãe prefere café, vírgula. Meu pai, vírgula, leite. Confirma-se a elipse porque acontece a omissão de uma palavra, que nesse caso é o verbo preferir, para não haver repetição. Minha mãe prefere café. Meu pai prefere leite. Eu poderia repetir, mas quando você usa recursos variados, uma hora você faz uma repetição, outra hora você faz uma substituição, como eu mostrei mais em cima, outra hora você utiliza aí, mostra uma elipse. O seu texto, ele fica um texto bem mais trabalhado, bem mais, a qualidade dele é bem maior. Coesão lexical. Coesão lexical é o seguinte: léxico é o conjunto de palavras que existem em um idioma. Por exemplo, o idioma da língua portuguesa. Você pega o dicionário português, aquilo ali está o léxico da língua portuguesa, conjunto das palavras que fazem parte da nossa língua. Então, quando ele mostra aí coesão lexical, é quase a mesma ideia da substituição. Veja só. Primeiro, a coesão em cima, né? A coesão lexical se dá através da renovação de um determinado elemento do texto. E por colocação. O homem comprou uma casa para construir uma família num lar acolhedor. Esse lar se refere a quê? A ideia de casa. Veja aí que são palavras que fazem parte da língua portuguesa. Casa, lar. Então aí você teve uma troca de palavras. Ricardo teve o carro apreendido por transitar com o veículo. Veja, carro, veículo, automóvel, são palavras que fazem parte do léxico. E aí você está só fazendo substituição, tranquilo, fazendo esse jogo de palavras. Mostra a riqueza do seu vocabulário também.
Deixa eu mostrar aqui, por um site, outros recursos. Tem a repetição. Tá vendo aí como eu posso repetir? Ocorre repetição quando há repetição de um termo para construir e manter um sistema de referências no interior do texto. Michel Temer esteve na Alemanha esse mês. Temer espera que a relação entre os países melhore. Observe que eu poderia ter colocado o presidente, certo? Político, poderia ter colocado o pronome ele, espera, certo? Então, assim, poderia, mas eu também posso repetir. E ele aqui colocou só o Temer, né? Se ele quisesse, ele também colocaria Michel Temer espera. Agora sim, a repetição ela tem que ser usada com moderação, porque quando quando a repetição é demais, o texto acaba sendo maçante, pobre, certo? E até do vocabulário mesmo do autor, ele mostra que ele não tem um repertório interessante ali nas suas palavras. Contiguidade, isso aqui é massa, interessante. Contiguidade ocorre quando há o uso de termos que pertencem ao mesmo campo semântico. Exemplo. Vamos, primeiro, o que é campo semântico? Deixa eu sair dessa tela. Campo semântico, vocês vão entender. Quando eu estou falando sobre política, quais são as palavras que são muito usadas nesse assunto? Deputado, Câmara, projetos, lei, licitação, escândalo, né, quando fala sobretudo no Brasil. Então, assim, são palavras que fazem parte daquele mundo, certo? Isso nós chamamos de palavras do mesmo campo semântico. Quando eu falo do mundo jurídico, eu, lá na minha faculdade, palavras que eu escuto sempre: juiz, sentença, audiências, leis, decretos, ou seja, tribunais, são palavras que fazem parte daquele mundo jurídico. Isso são palavras de mesmo campo semântico. Sacou como é fácil? Então, vamos ver aqui. Ó. Voltando. Ocorre a contiguidade. Ocorre quando há uso de termos que pertencem ao mesmo campo semântico. À medida que o rio se afunilava entre os paredões cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade e a companhia de uma espuma branca originada pelo choque violento das águas contra as pedras. Veja, rio tem muito a ver com correnteza, tem muito a ver com espuma branca, tem muito a ver com água, claro. Não, são palavras que fazem parte de um mesmo mundo discursivo ali, o mesmo mundo o mesmo campo semântico, pessoal. Bom, agora eu quero mostrar também outro texto meu. Isso aqui foi um texto que eu escrevi no meu blog. Na verdade, eu mostro um fragmento do texto. Só para a gente ver essa questão da referenciação sendo trabalhada. Esse texto eu escrevi em 2009, quando o Cristiano Ronaldo foi vendido para o Real Madrid ainda. Ele saiu do Manchester para o Real Madrid. Vejam só. Em tempos em que o mundo passa por uma crise econômica, o Real Madrid contrata o atacante Cristiano Ronaldo. Pronto, já citei o cara aqui, ó, Cristiano Ronaldo. O Real Madrid contrata o atacante Cristiano Ronaldo para fazer parte da equipe. O jogador português, se eu quisesse, eu poderia colocar já Cristiano Ronaldo ou Ronaldo, certo? Mas eu já usei outras palavras para se referir a ele. O jogador português, que se refere a Cristiano Ronaldo, custou 93 milhões de euros
ao time espanhol. Opa, ao time espanhol se refere a quem? Ao Real Madrid. G, eu poderia, em vez de colocar aqui o jogador português, se eu colocasse ele, está correto, certo? Está correto. A imprensa espanhola fala num contrato de 6 temporadas, onde o craque, aqui de vermelho, se refere a quem? Cristiano Ronaldo. Uma hora eu chamei Cristiano Ronaldo, eu poderia usar o pronome ele, mas aqui eu usei o jogador português, e aqui embaixo eu coloquei o craque, tudo fazendo referência a Cristiano Ronaldo. Aqui tem ao time espanhol, que se refere ao Real Madrid. Tem um detalhe, eu coloquei algumas palavras de azul para a gente ver de novo aquela questão de que eu mostrei de palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Quando a gente fala noticiários sobre o mundo do futebol, a gente escuta muito palavras. A imprensa, contrato, não é? O jogador sendo vendido, temporadas. Então, são palavras que fazem parte do mesmo campo semântico. Isso é muito interessante. O texto ele torna-se muito mais dinâmico e agradável. A leitura fica muito mais agradável. O craque ganhará 10 milhões de euros por ano, ou seja, eu continuo falando umas coisinhas aqui. No Fashion Rio de 2005, no Fashion Rio de 2005, 500 mil dólares foram pagos a Gisele Bündchen para que a modelo, veja, se referindo a Gisele Bündchen, já usei outra palavra aqui, ó, a modelo, entrasse na passarela apenas 3 vezes, ou seja, 3 minutos de desfile para mantê-la. Veja, isso aqui está de laranja, né? A modelo se refere a Gisele Bündchen. Esse pronome oblíquo aqui, ó, mantê-la, também se refere a Gisele Bündchen, certo? Igualmente, a modelo se refere a Gisele Bündchen. Tem o mesmo referente. E aqui está de azul, ó, porque aqui eu estou falando de desfile, né? Fashion Rio, etc. Tem passarela, desfile. Pronto, pessoal. Esse aí é o nosso material de coesão textual, referencial. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, retome aí o vídeo, assistam mais de uma vez e pratiquem. Não deixem de estar estudando nesse tempo que a gente está em casa, não, certo? Qualquer dúvida, Google Classroom, a gente se comunica lá. Valeu!